Com moderação. Sky HDTV é isso. Serpa Fruit Guaraná, sabor sem igual. Y Yamada, completa a sua vida. Unimed Belém, o melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. TIM, você sem fronteiras. Norte Caminhões, Ford no Pará e Amapá, é com a Norte Caminhões. Tudo casa, o casamento perfeito entre você e a sua casa. Examas, uma grande faculdade, um grande futuro. E Cantina da Serra, qualidade superior. Boa noite, amigos do esporte. Estamos iniciando Bola na Torre deste domingo. O Paysandu perdeu para o Rio Branco no Acre e agora depende de uma combinação de resultados para seguir na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da derrota do Paysandu e de outros assuntos importantes no programa de hoje, ao lado dos companheiros Giuseppe Tomaso e Gerson Nogueira, e tendo como convidado especial o vice-presidente de futebol do Clube do Remo, Hamilton Gualberto, que está conosco a partir de agora com a sua participação. Você pode participar pelo SMS. Mande a sua mensagem, RBA, mais sua mensagem para 72262. E você pode participar também via Twitter. Aí está na tela para você, @Bola na Torre. Hamilton, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. O Remo mudou, Hamilton? Boa noite. Boa noite, Guerreiro, Gerson, grande abraço, Tomaso. Na realidade, quando nós dissemos esta frase algum tempo atrás, provocou uma celeuma. O Remo mudou. Colegas que tinham trabalhado no primeiro semestre, azulinos, se sentiram desprestigiados. Será que o Remo mudou porque nós éramos incompetentes? Perguntavam os colegas. Mas não, a frase ela teve um objetivo, mostrar aos remistas, à opinião pública, a vocês da imprensa, que o Remo é um outro, mas é um outro para melhor. Eu até usei um simbolismo dizendo que o Remo era um Fusca. E o Tomaso, até num dos programas, o telespectador mandou perguntar se o Remo ia contratar o Alan Taxista para dirigir o Fusca. Eu em casa achei muita graça. Mas obviamente que foi um simbolismo, foi uma linguagem figurada. Um Fusca que não pode ser comparado com um carro importado. O Remo está hoje numa situação complicada, não só do ponto de vista financeiro, como a sua própria imagem. Ela ficou uma imagem distorcida, que nós todos estamos tentando levantar, Guerreiro. Então, o Remo mudou, nós esperamos que para melhor. Vai prestigiar os seus garotos, os meninos formados na base, nós nos reunimos diariamente no Baenão, Pedro Minoa, o Francisco Rosas, eu, Oswaldo Campos, os colegas que compõem o departamento de futebol. Então, só isso aí já é uma mudança. Muito bem, vamos falar do Clube do Remo, o Remo que voltou a campo ontem, depois de 3 meses e meio sem nenhuma atividade. Vamos já também debater a derrota do Paysandu, quais são as perspectivas agora. Vamos fazer as contas aqui para que você possa compreender quais as possibilidades de classificação do Paysandu e do Águia. Só há uma vaga agora em disputa para a próxima etapa da Série C, porque o Rio Branco garantiu a sua passagem para a fase de número 2 desta competição. Vamos falar também da Série B. O Independente venceu o Comercial lá em Teresina e o Sampaio, mesmo perdendo para o Trem, acabou garantindo matematicamente a sua vaga. Então também na Série D só tem uma vaga em disputa com a confirmação do Sampaio Correia já classificado. E o Independente está muito próximo de se garantir na próxima etapa. Vamos começar falando do Clube do Remo, da volta do Leão Azul a campo. Nós temos imagens do jogo de ontem lá em Augusto Correia. Vamos conferir os gols da partida. O Remo venceu o Banespa por 4-0. Uma festa na cidade, aliás, movimento brutal de gente chegando. Primeiro gol marcado pelo Jaime. 1-0 para o Remo. Primeiro tempo terminou 3-0 para o Leão Azul. Que foi bem no início do Campeonato Paraense, né, Guerreiro? É verdade. Depois sumiu, depois de uma contusão, ele acabou ficando fora. Aí o gol marcado pelo Alan Peterson, fazendo 2-0 para o Remo. Houve carreata na cidade, foi uma grande festa. O Nino Machado esteve lá com a equipe da RBA e pôde acompanhar toda a festa feita para o Clube do Remo. Agora o gol do Diego Barros. Bateu bonito.
ainda no primeiro tempo, 3-0 para o Remo. E na etapa final, o gol do Zé Inácio para fechar o placar do jogo, 4-0. Sem maiores problemas. Olha, fim de tarde, Augusto Corrêa, que beleza, hein? Te ver lá no... O sol, né? O sol se pondo lá no horizonte, que beleza. 4-0 para o Remo, uma grande festa na cidade. O Remo recomeça o trabalho, né? Esta que é a realidade. Claro que não se pode fazer nenhuma leitura do jogo pelo adversário, mas é um começo. O Sinomar vai ter mais amistosos para avaliar, para passar por esta primeira etapa, porque o planejamento da vice-presidência de futebol, do departamento de futebol, é trabalhar em 3 etapas este Clube do Remo para 2012. Eu acho que esse começo ele é auspicioso para o Remo, para o projeto que o Remo esboça, né? Aqui o Hamilton certamente vai falar mais sobre isso, mas a gente avalia que o começo tem que ser com vitória sempre. A gente está falando de futebol, né? Está falando, né, de um time, como lembrou o Hamilton há pouco, com uma imagem muito desgastada, justamente no futebol, né? A torcida descrente, distante, decepcionada no campeonato, há 2 anos já, né, sem competições oficiais. E de repente esse trabalho do Sinomar, ele foi iniciado há mais de um mês atrás, mas agora a gente começa a ver ele materializado aí com o time que o Remo tem hoje, né? 3 jogadores experientes. Não, é até diferente, e o resto é garotada. Que daquele mesmo trabalho feito em 2009, foram feitas algumas contratações, sem que você colocasse a base como a base da equipe, né? Agora a base é a base. Né? A base é a base, e é uma base que infelizmente acaba sendo sempre lembrada e contemplada só nesses momentos. Porque a gente vê que tem garotos aí, muito elogiados, como o Betinho, o próprio Reis, o Jaime, que já jogou com o Comelli, né? Eu me lembro que na estreia do Remo no Campeonato Paraense, o Jaime foi o titular, né? E depois sumiu, como lembrou o Tomás há pouco. Agora você tem esses garotos com a oportunidade também de mostrar. Agora, como você lembrou, né, Guerreiro? Dentro, não podemos exagerar quanto às cobranças. Essa garotada já é uma realidade, mas você tem que levar em conta o adversário que o Remo pegou, os adversários que o Remo vai ter, e o importante é a movimentação desse grupo. É colocar esses jogadores aí em ação. Nesse primeiro momento, o que pretende, imagino eu, a diretoria de futebol do Remo, Hamilton, é avaliar este elenco, que é até reduzido, é um elenco que precisa ser mais encorpado, mas é avaliar essa garotada, ver quem pode efetivamente ser aproveitado, é uma tendência, e depois buscar naquela segunda etapa as contratações regionais e, por último, as contratações pontuais, como tem sido caracterizado pela diretoria. Guerreiro, os bons exemplos a gente tem que copiar. Em 1988, o Remo atravessava um momento complicado na sua vida, talvez até mais complicado do que o atual. Assumiu então o presidente Birajara Salgado, levou o Pedro Simite do Amaral para ser o diretor de futebol. Ele tinha uma agenda que eu chamava de indefectível, porque, rapaz, tudo era controlado naquela agenda, mas funcionava. O Remo montou aquele time chamado Cabano, perdeu o campeonato de 88, mas ganhou de 89, 90 e 91. Foi o tricampeonato, né, baseado exatamente nesse trabalho regional, jogadores locais, é só puxar a história que vê. Mas pelo passado recente, já viu, te interrompendo aqui, será que a torcida resiste ficar mais um ano sem que o Remo possa conquistar algo, ou um turno, ou a vaga de acesso à Série D? Pois é, mesmo sabendo que esse projeto ele pode ser realmente futuroso. Tomás, nós temos que fazer um trabalho junto ao nosso torcedor, mas veja bem, o nosso trabalho é para ganhar o campeonato do ano que vem. Nós temos que falar essa linguagem, não é só formar um time caseiro para disputar, não, nós vamos formar um time caseiro para disputar e ganhar o Campeonato Paraense, entendeu? Obviamente que sabemos das dificuldades, agora muito maiores, mas você falava em projeto, eu devo lhe explicar. O nosso projeto, ele é tripartite. Ele primeiro engloba os atletas locais. Então, se nós vamos ter um elenco com 30 jogadores, nós teremos 10 jogadores locais. Locais que eu digo das divisões de base, 10 jogadores do clube, eu preciso explicar isso. 10 jogadores regionais e 10 jogadores de fora. Esses 10 de fora podem ser 6,
Não podem ser 11. Os 10 locais regionais, eles podem ser 12, não precisa obrigatoriamente que sejam 10. E os jogadores da casa podem ser acima de 10 também, 12 ou 13. Todos eles com um projeto financeiro em que se possa cumprir. Daí a história do Fusca. Não adianta eu estar andando num carro importado que não é meu. É preferível andar num Fusca que é meu, com os 4 pneus funcionando, motor perfeito, até uma buzinazinha quando a gente for atravessar uma estrada, uma buzina incrementada. Então, é esse o projeto. A história do Fusca é essa. Não se pode pensar em carro importado se a gente só tem um Fusca. Mas o Remo terá, certamente em janeiro, talvez não um carro importado, mas um carro nacional de primeira linha. Top, poder enfrentar, top para poder enfrentar um Paysandu que está forte. Perdeu hoje, mas isso é coisa do futebol. Mas com certeza absoluta, vem forte para enfrentar um Independente, que já é campeão paraense, para enfrentar um Águia, quem sabe o Matuna Luso. Então o Remo tem que se preparar para isso e ganhar. Porque você foi muito feliz. Será que o torcedor suporta mais um ano de sofrimento? Eu penso que não suporta. Acho que chegou naquela chamada... No limite, né? A linha tênue do limite, né? Pois é, porque o Remo não tem conseguido vencer nem turno. Isso mesmo. E isso incomoda muito. E uma outra coisa que muda, né? A postura até da fala do dirigente. Nada contra, mas assim, você precisa ser audacioso. Aquilo que você faz. Na vida nós precisamos ser audaz, né? Eu me lembro até daquela música do Manuel Aldaz, né? Toninho Horta, né? Aí diz o seguinte, nós temos que projetar o Remo, mesmo com uma garotada e tal, para ganhar o campeonato. É porque tinha dirigente que chegava assim, não, basta ser o quarto que a gente tem a vaga garantida na... Nós não pensamos assim. E eu acho que ontem o Hamilton foi a Augusto Correia e pôde, certamente já viu isso várias vezes, mas ontem presenciou a festa que o torcedor fez para o Remo. Foi uma apoteose, eu posso lhe dizer que foi uma apoteose. Eu não esperava. Na bifurcação da estrada que leva para Augusto Correia, de Bragança para Augusto Correia... São 20 quilômetros, né? São 26 quilômetros, parece. Não, 26 quilômetros. 26, sim. Então tinha um carro-som, motos e carros acompanhando, o hino do Clube do Remo tocando. Eles querendo saber quem era Pedro Minot. Disse, sou eu. Disse, não é, eu já conheço. Interessante isso. O Pedro Minot, a força que ele tem, o nome dele. O rapaz entrou no ônibus para perguntar quem é o Pedro Minot. Eu me identifiquei. Isso aí. Disse, não é não. Você não tem olho bichado. Rapaz, mas impressionante. E ao chegar lá também, o almoço muito bom, comida à vontade. Ficamos no hotel, os jogadores descansaram para ir para o jogo. Aí entra algumas reclamações que a gente faz, não do jogo em si. Foi anunciado que o Remo iria jogar contra um clube da 2ª divisão de Augusto Correia. Isso é uma depreciação. Por quê? Porque na realidade ninguém quer saber se o clube é de 1ª divisão ou de 2ª. Vou dar um exemplo. Um clube da 3ª divisão, na época, saiu de Belém e foi ganhar o campeão mundial lá em La Bombonera. Não foi? O Paysandu? O Paysandu não tinha nem divisão naquela época, tinha vencido a Copa dos Campeões. E foi lá e ganhou lá em La Bombonera. Então, disputava a 1ª divisão. Já disputava? Mas de qualquer forma, era o Paysandu. Mas em outras épocas, quando o Paysandu ganhou do Penharol, por exemplo. Pois é. Então era um desconhecido, ilustre. Desconhecido. Então o que importava naquele momento, o que importa para nós, nessas excursões, é colocar o time em movimento. E o gramado, lá onde nós jogamos, muito bom. Gramado espetacular. É verdade que era num sítio de propriedade particular, eles deram uma guaribada, isso a gente sabe. Um município carente nesse aspecto, mas o Remo se sentiu muito bem e eu quero agradecer, porque eu sei da penetração do programa, né, da audiência do programa, eu quero agradecer penhoradamente ao povo de Augusto Correia o prestígio que deu ao Clube do Remo. Olha, a Michele Muniz, a assessora de imprensa, diz o seguinte, vários jogadores foram requisitados, mas o Reis, que é cantado e verso pronto como uma promessa, né, azulina, foi muito requisitado para fotos com o torcedor. Mas acho que começa daí, é o primeiro passo, né? E o Denival diz assim, doutor Hamilton, queremos ver o Remo campeão o mais rápido possível, é o nosso desejo. É aquela história do ele vai ver, pelo menos vai ver o esforço nosso para apresentar uma equipe competitiva, uma equipe que eu digo sempre, que reedite, que resgate as tradições do Clube do Remo.